Bom dia, amados. Hoje é dia 11 de maio do ano da graça de 2022. E continuando a refletir sobre a vida de Sara, de Abraão, esta família, e naquilo que o Senhor fez e aquilo que eles experimentaram no Senhor, para além de ontem termos lembrado aquele aspecto realmente tão importante e fundamental da iniciativa ter sido de Deus e ter chamado Abraão, ter Deus escolhido Abraão e Sara para esta aliança. E obviamente não esquecemos e temos sempre como pano de fundo as palavras de Hebreus capítulo 11, quando declaram que Sara foi e é para nós uma heroína da fé, juntamente com o seu marido Abraão. Mas voltando ao texto de Gênesis, percebemos então a escolha e a determinação de Deus em relação a eles, e nessa determinação e nessa escolha e nessa chamada está lá a dizer que eles haveriam de ir para uma terra que Deus lhes havia de mostrar. E, amados, um aspecto que eu creio que é fundamental lembrar e refletir à luz deste texto tem a ver com o facto de que no versículo 4 diz: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e com ele Sara. A resposta pronta. Mais à frente, no fim do versículo 5, diz que partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eu creio que muitas vezes na nossa vida falta-nos esta dimensão, esta resposta muito prática, muito prática. Deus fala, Deus comunica, Deus chama, Deus convoca, e é necessário mesmo que nós possamos e devemos responder com ações. Todo o processo no qual nós vemos Abraão e Sara incluídos para serem registados como exemplos de fé, tiveram como ponto de partida da parte deles uma iniciativa, uma resposta em ação. E eu creio que este é um aspecto importante que precisamos de aprender. Eles foram. Já lembramos que Sara e Abraão eram cheios de problemas, de fragilidades, manifestaram tantos erros ao longo deste percurso. Mas o facto e a verdade é que eles se levantaram e partiram. E foram para o lugar que Deus lhes mostrou. Ou seja, eles ouviram Deus e foram para o lugar que Deus lhes falou. Aliás, é interessante porque o versículo 7 diz: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra, mais uma vez reafirmando a promessa e mais uma vez a inclusão de Sara neste processo, porque quando fala da descendência obviamente tinha que incluir Sara. Mas vejam, Deus fala porque eles estavam lá no lugar certo, para onde Deus os tinha chamado. Amados, tantas vezes nós nos esquecemos desta realidade. Queremos ter uma experiência de fé autêntica e tantas vezes falhamos logo no início deste processo, que é o de responder. E muitas vezes desejamos que Deus possa atuar na nossa vida em cumprimento das suas promessas e muitas vezes nem sequer o ouvimos, e se o ouvimos, esquecemos de ir ou tardamos em ir. Precisamos de o ouvir e precisamos de ir. É bom não esquecer as palavras de Tiago, quase na outra ponta da Bíblia, em que Tiago capítulo 2 e versículo 17 nos lembra que a fé, se não tiver obras, é morta. Se não tivermos uma resposta àquilo que Deus nos diz, primeiramente à chamada de Deus, depois àquilo que Deus nos diz, se nós de facto não nos levantarmos e não respondermos ativamente àquilo que Deus nos está a dizer, estamos a inviabilizar logo à partida qualquer experiência de fé verdadeira e autêntica. E muitas vezes o que Deus depois tem que falar de seguida é aquilo que nós não queremos ouvir,
que Sara e Abraão também ouviram quando desobedeceram, quando não responderam em fé. Mas é ouvir a correção e, como é óbvio, dói muito mais. E, à luz daquilo que tenho partilhado com os irmãos sobre um livro do Dr. Shedd, é um desperdício. É um desperdício. Amados, vamos ouvir o que Deus nos está a dizer. Vamos ouvir atentamente. Vamos escutar o que Ele nos está a dizer e vamos responder. Vamos responder. Porque certamente Deus está a falar. Certamente Deus está-nos a dizer alguma coisa. Então vamos responder. Vamos partir e vamos iniciar este movimento de resposta ativamente em relação àquilo que Deus nos está a dizer. E certamente, estando lá onde Deus nos manda estar, fazendo aquilo que Deus nos manda fazer, certamente Ele falará no cumprimento das promessas e na determinação daquilo que precisa de acontecer, e provavelmente tem novas promessas para nós. E esta é uma resposta de fé que nós precisamos muito de ter em atenção, porque podemos estar a inviabilizar tudo o resto se não o fizermos. Que hoje possa ser um dia que nos possamos levantar e ir para onde o Senhor nos está a mandar ir. Fazer aquilo que Deus nos está a dizer para fazer. É a primeira resposta de fé que precisa de acontecer na nossa vida. Isso aconteceu com Sara e com Abraão, e eu espero que aconteça comigo, que aconteça com cada um de vós. Um dia muito abençoado. Mais logo, querendo o Senhor, estaremos aqui às 8h30 para continuarmos o estudo do livro Cristianismo Básico. Estou muito entusiasmado com este processo, com este estudo, com o voltar a este livro. Desafio todos a poderem estar. Um grande abraço, um dia muito abençoado, e não se esqueçam de ir. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.